Olá pessoal, meu nome é Jéssica e eu sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. Faço parte do polo da Universidade Federal de São Carlos. Esse mapa conceitual é o produto para avaliação da D01, a primeira disciplina do mestrado. Essa disciplina tratou sobre as problemáticas da educação física escolar. Dentro deste mapa, as temáticas semanais estão separadas por cor. Cada círculo contornado por preto representa o tema principal de cada semana. As setas contínuas indicam relação direta entre os assuntos da mesma semana. As setas tracejadas representam correlação entre os diversos temas tratados. Então, sobre as aulas de educação física escolar, quais foram as problemáticas principais levantadas nos estudos da literatura durante as semanas do D01? As problemáticas encontradas têm relação com a atuação docente, com a teoria e a prática, com a legislação, com a disciplina e o afastamento, com o ensino dos esportes, com as questões de gênero. E na última semana tivemos a oportunidade de trabalhar com temas geradores em busca das nossas próprias problemáticas dentro da escola. A respeito da atuação docente, ela é influenciada por 4 dimensões. A primeira dimensão refere-se ao processo de transformação da área, em que os professores ainda ficam confusos sobre qual a realidade da educação física, o que se deve abordar na educação física, o que deve ser trabalhado. Sobre as condições objetivas de trabalho, quais são as condições que esse docente tem dentro da unidade escolar para desenvolver o seu trabalho, em questão de infraestrutura, materiais. A cultura escolar refere-se a como a educação física é vista dentro daquela comunidade escolar, dentro daquela unidade escolar. Se ela é priorizada, se ela é considerada. E por último, as disposições sociais do professor, que tem relação com as disposições que o professor tem baseado em toda a sua vida, na sua experiência na escola, na sua vida pessoal, na sua atuação profissional e como ele lidou com isso. A depender da forma como foi desenvolvida e tratada essas dimensões durante a vida do professor, elas podem colaborar para as características da sua atuação. Por exemplo, o desinvestimento pedagógico é caracterizado pelo rola-bola, quando os alunos fazem o que querem sem mediação e intervenção do professor. Já na prática tradicional, na atuação tradicional, ela é caracterizada pelo esportivismo, em que os professores vão priorizar o desempenho, as pessoas que são atletas, as pessoas mais habilidosas, e vão trabalhar geralmente com o quarteto fantástico, as modalidades de futebol, voleibol, basquetebol e handebol. Por último, as práticas inovadoras são caracterizadas pela diversificação de conteúdos, pela dedicação, por conteúdos participativos e por aulas inclusivas. Essa seria a prática adequada. O segundo tema é a legislação. Ela passa pela LDB e todas as suas alterações, desde 1961, 1971 e 1996. A LDB define a obrigatoriedade da educação física no ensino fundamental, porém ainda deixa lacunas quanto ao EJA. Dentro de legislação, ainda podemos perceber que ela orienta a nossa atuação através da BNCC. A BNCC mantém o conceito de cultura corporal do movimento como objeto de conhecimento da educação física e inclui a educação física na área de linguagens. A respeito da indisciplina e do afastamento, elas são causadas por questões multifatoriais. A indisciplina é causada, por exemplo, por questões familiares, por incompreensão das regras e pela crise de valores dentro da escola. O afastamento é, por exemplo, causado por desmotivação, por vergonha e por insucesso em experiências anteriores.
O afastamento ele aparece com maior ênfase a partir do ensino fundamental 2, quando essa possibilidade é enxergada pelos estudantes. Uma vez que, vamos ver mais à frente, que essa relação de afastamento pode ter a ver com a legislação vigente. As possíveis soluções em comum, tanto para o afastamento quanto para a indisciplina, podem ter relação com metodologias utilizadas durante as aulas. Por exemplo, o contrato pedagógico, que é um combinado logo nas primeiras aulas sobre todas as regras e situações importantes de se prever, de como se comportar, sobre como levar as situações, como agir, como reagir, o que pode e o que não pode. Em relação às metodologias nas aulas de educação física, podem ser aplicadas como possíveis soluções a aprendizagem colaborativa, o Sport Education, o modelo de responsabilidade social e pessoal e o futebol cadierreiro. Todas essas metodologias têm em comum colocar o próprio estudante no centro do seu aprendizado, como personagem principal. Sobre o ensino dos esportes, há alguns equívocos entre os docentes e algumas confusões que os impedem de trabalhar com os esportes dentro da educação física escolar, com medo ou receio de serem taxados como os professores esportivistas e tradicionais. Porém, o ensino dos esportes é necessário dentro da educação física escolar como prática corporal. Mas como escolher o que trabalhar? E como tratar os esportes no contexto escolar? Na expectativa de trazer alguns tipos de possíveis soluções, apresento que os esportes no contexto escolar têm que ser tratados com criticidade e pensando na construção cultural desses esportes, além de considerar o rendimento ótimo de cada estudante, a contextualização das práticas trazidas e a inclusão de todos e todas dentro das práticas, além de buscar diversificar, experimentar e atribuir diferentes papéis aos estudantes, apresentar uma diversidade de esportes com contextualização, com intencionalidade pedagógica, é a solução para a confusão no ensino dos esportes. A próxima questão se refere às questões de gênero dentro da escola. Primeiramente, nós tivemos um entendimento sobre as diferenças entre sexo biológico, sobre a identidade de gênero e sobre sexualidade. A principal problemática levantada na literatura sobre questões de gênero é a manutenção dos discentes separados por sexo biológico, ou seja, manter os meninos fazendo um tipo de atividade e as meninas fazendo outro tipo de atividade, ou nada, o que reforça a construção cultural de gênero e seus papéis socialmente definidos, se caso não fosse trabalhado com criticidade. Esse tipo de separação pode ser superado pela prática inclusiva a ser sugerida pelo professor ou pela professora, as reflexões acerca dos papéis socialmente definidos por gênero e ao estímulo da prática por todos e todas que estiverem na sala de aula, naquela turma. É importante ressaltar que as questões de gênero dentro da aula de educação física não se limitam apenas à separação dos discentes por sexo biológico. Atualmente, dentro da escola e dentro das aulas de educação física, temos visto a necessidade cada vez maior de se entender as diversas construções de gênero na nossa sociedade. Na última semana, nós falamos sobre temas geradores, na perspectiva freiriana. Dentro dessa temática, nós estudantes levantamos algumas problemáticas vividas pessoalmente na atuação profissional atual. A indisciplina e o afastamento, as questões de gênero e as questões de infraestrutura se mantêm nas problemáticas levantadas por nós. Além disso, a irreal inclusão de alunos com deficiência e transtornos, pela falta de pessoal qualificado para atuar com essas crianças como professor colaborativo, e como isso tem impacto nas aulas de educação física, além do alto número de estudantes por turma,
que afeta diretamente o bom desenvolvimento da aula. É importante ressaltar sobre os temas geradores que as problemáticas não ocorrem isoladamente. Elas coexistem nos âmbitos escolares. Ou seja, nós, professores e professoras, estamos lidando com a diversidade de problemas que citamos aqui e ainda que atravessam outros tipos de situação que dificulta e quase impossibilita, às vezes, algumas situações na nossa atuação. Nesse caso, é preciso sempre intervir nas diversas situações a fim de valorizar a educação física escolar e observar as situações limite e buscar opções para transcender, não permitir que se faça uma barreira na nossa atuação, mas que a partir da situação limite nós aprendamos e consigamos ser professores e professoras melhores. Bom, e por último, estabelecer algumas relações aqui dentro do mapa, né? Como, por exemplo, o rola-bola reforçar questões de gênero. Por quê? Porque geralmente os meninos vão pegar a bola e vão fazer algum tipo de prática, né? Geralmente vão jogar futebol. E isso também tem relação com a indisciplina e o afastamento dos alunos, porque eles passam a considerar a educação física como algo desnecessário, fútil, opcional. Uma vez que isso acontece, eles podem perder o respeito pelo professor e essa relação com a atuação docente é direta, porque se o professor tem uma atuação de desinvestimento pedagógico, muitas vezes o aluno vai realmente preferir ficar de fora da aula, a não ser aqueles realmente que gostam muito de fazer algum tipo de prática, e geralmente futebol. Uma relação importante que eu consigo estabelecer aqui é a cultura escolar, como ela influencia e está ligada a várias outras questões, como a questão de teoria e prática, principalmente, que se a gente chega numa escola para dar aula e aquela escola já tem uma cultura escolar, né, uma visão dicotomizada da educação física, de que na quadra só pode ser desenvolvido o futebol e o vôlei, por exemplo, cria um clima de tensão, principalmente em relação ao professor, de cobrança, né, por parte da gestão, por parte dos alunos. Muitas vezes, se esse professor ou essa professora solicita trabalho, seminário, existe uma resistência aí e até um estranhamento por parte das pessoas com relação a esse professor. Várias outras situações são estabelecidas aqui com a cultura escolar, que influencia diretamente em questões de gênero, tem a ver também com a legislação. A legislação, por sua vez, tem a ver com a disciplina e o afastamento. E uma coisa que eu não salientei, né, no início do vídeo é que os círculos que tem uma barrinha de ouro em volta, que tem esse círculo amarelo, são possíveis soluções para as questões. Então, por exemplo, sobre a sua atuação docente, a solução seria que a prática fosse a do professor inovador, né? Na teoria e prática, uma possível solução poderia ser se trabalhar com conhecimentos, conceitos e valores que são articulados e relacionados ao saber fazer. Ou seja, o saber fazer e o saber sobre tem que andar junto, né? Teoria e prática não serem dicotomizados. Sobre a legislação, uma das soluções aí é a necessidade de haver uma legislação que contemple a educação física escolar com consideração à realidade que a gente vive, né? E, claro, o cumprimento dessa legislação. A respeito da disciplina do afastamento, algumas soluções são aquelas que a gente já citou, que tem a ver com metodologias diferenciadas e com contrato pedagógico. Aqui eu não citei, mas ainda a gente teve contato um pouco com o Clube de Valentes, que é uma prática também voltada para minimizar a indisciplina e a agressividade e violência na educação infantil. Dentro do ensino dos esportes, para minimizar as problemáticas e as dúvidas, sempre trabalhar os esportes com criticidade, aproveitar a construção cultural desses esportes,
se utilizar do rendimento ótimo dos alunos, contextualizar a utilização desses esportes, incluir todos e todas dentro das práticas, diversificar, experimentar e atribuir diferentes papéis aos alunos dentro das práticas, né? Sobre as questões de gênero, sempre promover práticas inclusivas, reflexões acerca do tema e estimular a participação. E muito importante, né? Já citei, mas vou reforçar para finalizar, sobre os temas geradores, é muito importante que diante de uma situação que pareça nos impedir de dar continuidade à nossa prática pedagógica de qualidade, a gente consiga observar aquela situação limite e buscar a opção para ultrapassar essa barreira e não nos entregar aí para as problemáticas. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vou deixar disponível para vocês o PDF do mapa. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui. Espero que tenha sido agradável e que não tenha sido cansativo e que tenha agregado ao conhecimento de vocês. Obrigada a quem assistiu até aqui e um abraço.